É possível acertar de primeira ao empreender? Sim, é possível acertar de primeira. Agora, é provável? Não, não é provável. É absolutamente improvável e atípico que você, na sua primeira ideia empreendedora, acerte e tenha um sucesso esplendoroso, né? Pode até ser que essa ideia seja um sucesso, mas é provável que ela seja um sucesso depois de algum tempo, em que você vai se ambientando, vai aperfeiçoando, vai desenvolvendo melhor essa ideia a ponto de chegar ao sucesso. Bom, e por que isso ocorre? Por que é muito difícil uma ideia empreendedora ela dar certo no início? A primeira coisa é que nós não somos videntes, né? O empreendedor, ele ao desenvolver uma ideia, ele não tem uma garantia a priori de que aquela ideia vai funcionar, né? Então essa é a primeira questão, não somos videntes, então a gente não tem um controle absolutamente seguro sobre os resultados bem-sucedidos daquela ideia que nós temos. Por mais que as pessoas digam que ela faz sentido, por mais que para você faça sentido a ideia, na prática ela pode dar errado, não é isso? Segunda coisa é que, por mais que nós planejemos ao máximo a execução da nossa ideia, né, a operacionalização da nossa ideia, a execução ela pode acontecer de maneira diferente. Né? São os imponderáveis da vida, ou que se chama muito em economia, as externalidades que se impõem à execução da ideia e que fazem que ela, né, tenha alguns percalços, alguns desafios que não foram pensados inicialmente. A terceira coisa, né, que também é fundamental quando a gente vê essas situações em que as pessoas vão errar, é a falta de quilômetro rodado, digamos assim. É o que eu chamo do empreendedor que ainda não errou muito. Por quê? Porque o empreendedorismo ele é uma grande oportunidade de você errar. E de você errar e aprender rápido com o erro e não errar novamente sobre aquele mesmo assunto. Tá? Então, muita gente quando vai começar a empreender ainda não errou. Né? Ainda não errou o suficiente para aprender. Né? Às vezes o erro está na precificação, às vezes o erro está na estratégia de marketing, às vezes o erro está no modelo de negócio, às vezes o erro está na própria estratégia de venda. Então a pessoa ainda não aprendeu com o erro e aí acaba que ela vai errar em algumas coisas. Né? Eu, por exemplo, eu errava muito no início das minhas iniciativas empreendedoras. Não, mas com o passar dos anos, a abertura das empresas, o desenvolvimento das marcas, abrir editora, abrir eventos, abrir, enfim, um monte de iniciativa, curso online, curso presencial, consultoria, um monte de coisa diferente que eu abri em termos de empreendedorismo acadêmico. Então acabou que eu aprendi com os meus erros e hoje eu não erro porque eu já errei. Né? Posso até cometer novos erros, eu vou aprender com esses novos erros. Né? Mas, digamos assim, eu tô com uma quilometragem rodada muito alta, a ponto de não errar tanto quanto eu errei no meu início. Por quê? Porque eu aprendi com os meus erros. Né? Então essa é a terceira coisa. Às vezes você precisa errar para você aprender e a sua ideia depende do seu erro. Olha só que louco isso, né? A sua ideia depende do seu erro para que ela fique melhor. Então, meus amigos, não se preocupem. Ah, mas e se eu errar? E se não der certo? Isso faz parte do empreendedorismo. E você, ao desenvolver a sua estratégia inovadora, você vai ver que ela poderia ter sido melhor lá atrás. Mas como você não tinha um desses três elementos, você não podia ver aquele problema, aquele erro, aquele desafio. Mas o grande empreendedor, e isso especialmente dentro da carreira acadêmica, dentro da ciência, é aquele que tem uma grande tolerância a não dar certo. E isso é uma capacidade muito grande de você ter persistência, de você ter resiliência, de investir na sua ideia, no aperfeiçoamento dela e nas adaptações dela, para que ela possa, ao longo do tempo, fazer sentido e ser um negócio de sucesso.